Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente. Parte 44. Capítulo 443. O ataque não é de primeira linha, a defesa é um pouco melhor, a agilidade também não é de primeira linha. Resumindo, consegue fazer um pouco de tudo, mas não se destaca em nada. Para dizer de forma delicada, é um faz-tudo. Para dizer de forma franca, além de ser versátil, não possui nenhum aspecto dominante. Basta observar a distribuição dos 5 Kage. O Raikage de Komogakuri possui velocidade e ataque em taijutsu de altíssimo nível. Onoki de Vagakuri possui a habilidade de voar, e seus estilos liberação de terra e liberação de poeira inspiram admiração. Mizukage Yagura de Kirigakuri. O poder de seu estilo água é inquestionável, e seu status como um Jinchuriki perfeito por si só já é suficiente para ofuscar Rasa. Até mesmo Tsunade de Konoha, considerada a mais fraca em força de combate, possui mais vantagens do que Rasa. Afinal, Tsunade é uma curandeira, uma ninja de suporte. Tsunade é o tipo de pessoa cuja força de combate não é excepcionalmente alta, mas todos gostariam de ter uma assim ao seu lado. Deixando de lado outros aspectos, o ninjutsu médico de Tsunade está em um nível próprio no mundo ninja. Baseando-se exclusivamente em ninjutsu médico, ela merece seu lugar entre a elite do mundo ninja. Rasa, por outro lado, é razoável em tudo, excelente em nada, preso numa posição incômoda e medíocre. Ouvi dizer que muitos oásis na Terra do Vento foram destruídos impiedosamente por Kirigakuri? Após convidar Rasa para se sentar, Yan fez a pergunta casualmente. Konoha sempre enviava pessoal para coletar informações de guerra na Terra do Vento e na Terra das Cachoeiras. Infelizmente, o número de pessoas enviadas era pequeno, e pessoal limitado significava informações limitadas. A guerra entre Tsunagakuri e Kirigakuri foi intensa e bizarra. Tsunagakuri usou o ambiente e o clima a seu favor, envenenando fontes de água e causando todo tipo de problema, forçando os ninjas de Kirigakuri a usar máscaras metafóricas de dor. Em contrapartida, Kirigakuri não era uma cidade para ser subestimada. Se vocês, Tsunagakuri, ousarem envenenar nossas fontes de água, então atacaremos seus oásis. Kirigakuri havia se cansado de perseguir ninjas de Tsunagakuri por todos os lados. Após suportar repetidas provocações, eles simplesmente direcionaram seus esforços para os oásis espalhados pela Terra do Vento. Esses oásis foram vitais para a sobrevivência da Terra do Vento. Cada oásis era um local crucial para o cultivo de alimentos e ervas medicinais. Foi esse tipo de retaliação frenética por parte de Kirigakuri que levou a ataques contínuos e à destruição dos oásis do País do Vento, causando uma queda acentuada na produção de alimentos do país. Isso obrigou Tsunagakuri a comprar novamente suprimentos básicos de Konoha. A redução na produção de alimentos era uma coisa, mas o que era verdadeiramente assustador era que Kirigakuri pretendia erradicar as raízes. O objetivo deles era destruir completamente muitos oásis na Terra do Vento. Essa também era a desvantagem de lutar em casa. Com as vantagens vinham as desvantagens. O bem e o mal coexistiam. Ao mencionar esse assunto, a expressão de Rasa azedou. Ele rangeu os dentes e praguejou. O povo de Kirigakuri enlouqueceu. Não só estão destruindo os alimentos e ervas cultivados nos oásis, como também estão destruindo os próprios oásis. Se isso continuar, as áreas habitáveis na Terra do Vento diminuirão cada vez mais. Que calamidade! A frase passou pela mente de Yan como um relâmpago. Ele realmente sentia compaixão por Rasa, e também para o daimyo da Terra do Vento. Contudo, em tempos de guerra, o uso de diversos meios para atacar o inimigo não era considerado excessivo. Mesmo que Kirigakuri estivesse destruindo os próprios alicerces, Tsunagakuri não possuía muitas contramedidas eficazes. As pessoas podiam se esconder e manobrar, mas os oásis não. Bastava olhar um mapa e seguir as rotas para encontrá-los. A menos que Tsunagakuri enviasse um grande número de ninjas para proteger os numerosos oásis. Mas será que isso era possível? Se eles fizessem isso, Kirigakuri riria até nos seus sonhos. Eles não temiam um confronto direto com Tsunagakuri. O que temiam era que Tsunagakuri usasse constantemente o ambiente para evadi-los e assediá-los. Era como ser cortado lentamente por uma lâmina cega, que aos poucos ia corroendo a carne. As perdas podem parecer pequenas no dia a dia, mas com o tempo, você ficaria horrorizado ao descobrir que as perdas acumuladas da vila atingiram um nível insuportável. Falando apenas de eventos recentes, uma parte significativa dos ninjas de Kirigakuri que entraram na Terra do Vento morreram envenenados. Sem outra opção, Kirigakuri optou pela abordagem de destruição pela raiz para pressionar Tsunagakuri, tentando forçá-los a um confronto direto e em larga escala. Infelizmente, eles superestimaram a consciência de Rasa. Rasa era um exemplo clássico de alguém com um coração tão negro quanto o carvão. Não importava que destruíssem oásis. Mesmo que reduzissem a capital da Terra do Vento a escombros, ele nem sequer franziria a testa. Kirigakuri era implacável, mas Rasa era ainda mais. Desde que as nascentes de água não sejam destruídas, os oásis acabarão por se recuperar. É apenas uma questão de tempo. Yan fez alguns comentários formais antes de mudar de assunto. Ele certamente não ajudaria Rasa a buscar justiça denunciando os atos hediondos de Kirigakuri. Francamente, isso não tinha nada a ver com Konoha. A possibilidade de o povo da Terra do Vento sobreviver após a guerra era um problema que cabia à Terra do Vento se preocupar. Não era da sua alçada. Kazekage, você trouxe tudo? Por favor, inspecione. Rasa pousou a xícara de chá e retirou vários pergaminhos de selamento. Ao ver aquele lote de pergaminhos de selamento, a pálpebra de Yan tremeu involuntariamente. Ora, não esperava por essa. Rasa estava realmente preparado para pagar um preço alto. Para evitar vazamentos de informações, ele evidentemente se preparou para ser explorado até a última gota. Infelizmente, Konoha não compensaria Rasa por nada disso.
O transporte das mercadorias era problema dele. Yan ordenou que seus homens recolhessem todos os pergaminhos de selamento. Juntamente com Rasa, eles foram para os galpões de armazenamento recém-construídos no acampamento. Kazekage, os suprimentos que sua aldeia solicitou estão todos naquele galpão ali. Você pode inspecioná-los primeiro. Ambas as partes precisavam verificar a mercadoria. Rasa não recusou, apenas assentiu com a cabeça. Tudo bem. Algumas coisas eram melhor verificadas pessoalmente para evitar desentendimentos posteriores. Liderados por Shizui, Rasa foi até o galpão adjacente para inspecionar os suprimentos. Yan também ordenou que seus homens abrissem os pergaminhos de selamento e transferissem todos os minérios para fora. Nesse vai e vem, vários pergaminhos de selamento se tornaram inúteis. Rasa deve estar com o coração sangrando. Senhor conselheiro, a qualidade do minério é excelente. É tudo material de ótima qualidade. Assuntos profissionais devem ser tratados por profissionais. Yan simplesmente precisava esperar. Logo, tudo foi verificado. Após confirmar que tudo estava correto, Rasa recolheu todos os pergaminhos de selamento que ainda podiam ser usados, fazendo o possível para guardar os suprimentos dentro deles. Olhando para o galpão de armazenamento agora vazio, Yan só conseguiu dizer: nada é difícil para um homem rico. Veja bem, se você tivesse pergaminhos de selamento suficientes, transportar suprimentos seria uma tarefa trivial. Observem Rasa, tudo guardado em pergaminhos selados, e depois pisando em sua areia dourada para se despedir. Yan não sabia se Rasa havia mobilizado todos os pergaminhos de selamento de Sunagakure, mas essas coisas eram bem caras. Itachi, selecione uma equipe de ninjas para transportar tudo de volta. Você ficará encarregado disso. Não precisa se preocupar com vazamentos de informações e não chame muita atenção. Apenas use um pouco de discrição. Os itens empilhados no galpão precisavam ser transportados de volta para Konoha o mais rápido possível, de preferência antes da chegada do ano novo. Yan atribuiu essa tarefa a Itachi. Quando se tratava de lidar com tais assuntos, Itachi era ainda mais capaz que Shizui. Capítulo 444. Itachi seria um conselheiro excepcional. Com suas habilidades, se tivesse a oportunidade, poderia até mesmo alcançar o cargo de Hokage. Alguma opinião sobre isso? Yan ergueu uma sobrancelha para Shizui, que imediatamente assumiu uma expressão amarga. Ancião, é melhor não dizer essas coisas. Admito que Itachi é excepcional, mas se tais palavras se espalharem, não será bom para Itachi nem para o clã. Além disso, o senhor não está liderando o caminho adiante? Acredito que Itachi se tornará seu braço direito. Você poderia, por favor, não me fazer perguntas tão assustadoras? Shizui sentiu vontade de chorar. Ele sempre se mostrava cauteloso com esses assuntos porque já havia se decepcionado antes. Por isso, muitas vezes preferia imitar a natureza reservada de Itachi, atuando discretamente como guarda-costas e mensageiro. Se eu não tenho medo do que você tem medo, Yan ficou sem palavras. Era apenas uma analogia. Veja só o quão assustado você está. E se Itachi realmente se tornar Hokage um dia? Balançando a cabeça, Yan continuou. E você? Shizui ficou em silêncio, seu olhar se tornando complexo. Após conter suas emoções conflitantes, ele fez uma reverência sincera. Desejo me tornar sua sombra. Sua perspectiva é muito limitada. Esse tipo de pensamento não vai funcionar. Dando um tapinha no ombro de Shizui, Yan sorriu sem dizer mais nada e caminhou em direção ao quartel-general. Shizui não se deteve no assunto e a seguiu imediatamente. O que Konoha está fazendo? Há pouco tempo, eles transportaram um lote de suprimentos para o acampamento na fronteira. Agora estão transportando outro lote de volta. Todo esse vai e vem não é cansativo? Ou será que simplesmente há coisas demais? Como as mercadorias transportadas estavam disfarçadas, pessoas de fora não sabiam o que estavam fazendo. Que tipo de suprimentos é esse? Eles só podiam especular indefinidamente. O que os deixou ainda mais frustrados foi que após a conclusão desse transporte, eles pensaram que Konoha se acalmaria. Mas pouco tempo depois, outro lote de suprimentos foi transportado abertamente para fora de Konoha. Os espiões infiltrados em Konoha para coletar informações ficaram completamente perplexos. O que vocês em Konoha estão aprontando? Ficando o tempo todo transferindo suprimentos para fora e para dentro, essa correria toda. Vocês estão entediados porque outras aldeias estão ocupadas em guerras e vocês não estão envolvidos. Então estão se divertindo transportando suprimentos de um lado para o outro? Dessa vez Konoha não agiu em segredo. Eles emitirão um comunicado aberto, tendo em vista a aproximação do Ano Novo, e considerando que os ninjas estacionados nos acampamentos da fronteira passam anos fora, raramente podendo retornar à aldeia para descansar ou estar com a família. Portanto, a aldeia está transportando especialmente um lote de suprimentos de alta qualidade para que os ninjas nos acampamentos da fronteira possam ter uma celebração de Ano Novo adequada. Este lote de suprimentos era diversificado, roupas novas, envelopes vermelhos com quantias iguais para todos, e diversos ingredientes de alta qualidade. Pode-se dizer que, além do álcool, tudo o que era necessário estava incluído. Seguindo a sugestão de Yan, Tsunade também preparou envelopes vermelhos com carinho. As quantias não eram grandes, algumas notas de 10.000 ryu em cada envelope, mas ela acreditava que esses envelopes trariam alegria a muitos ninjas. Por exemplo, aqueles ninjas novatos que passavam os dias enfrentando vento e neve em patrulhas ou ajudando nas tarefas. Replicação bem-sucedida. Chakra Azura parcial adquirido. Integrar? Integrar. Logo pela manhã, Yan usou sua habilidade de replicação pela primeira vez no azarado Naruto, que havia sido escalado para o serviço de guarda e estava parado ali com o nariz escorrendo por causa do frio. Em seguida, ele integrou confortavelmente o Chakra Azura replicado. Então, garoto, agora você entende como é difícil ser um ninja, não é? Yan se aproximou, provocando Naruto. Enquanto falava, o chakra replicado se integrou completamente. Yan não conseguiu evitar levar a mão aos olhos.
Eles estavam coçando novamente, sensações semelhantes às que sentirá durante suas 2 evoluções oculares anteriores. O Sharingan de Yan exibiu esse fenômeno tanto quando o Sharingan de 3 Tomoe evoluiu para o Mangekyo quanto quando o Mangekyo evoluiu para o Mangekyo Eterno. Além disso, à medida que integrava cada vez mais os chakras de Indra e Azura, a sensação tornava-se mais pronunciada. De jeito nenhum. Mesmo com o catarro escorrendo livremente por causa do frio, Naruto teimosamente ergueu o queixo mantendo a postura firme. Sakura nem sequer queria falar, sentia-se congelada até os ossos. Em contraste, Mizunami, que vinha de uma família plebeia com condições de vida precárias, lidou melhor com a situação. Ao ver Yan esfregando os olhos, ele rapidamente deu um passo à frente, preocupado. Lorde Conselheiro, seus olhos estão incomodando? Está tudo bem. Já acostumado com essa sensação, Yan sorriu e balançou a cabeça, olhando para Mizunami. Jiraiya tem um bom olho. Garoto, continue se esforçando. Para ninjas civis como Mizunami, com talento razoável, o que faltava eram recursos suficientes e a orientação de um excelente mestre. Sob a tutela de Jiraiya, contanto que se dedicasse, seu potencial máximo seria, no mínimo, o de Jounin. Quanto a ir além disso, não era algo que um professor ou recursos sozinhos pudessem garantir. Dependia do talento inato. Sim, vou me esforçar muito. Ao receber elogios de Yan, Mizunami ficou radiante. Seu rosto, já levemente avermelhado pelo frio, ficou completamente corado. Observando Yan elogiar Mizunami, mas sem sequer mencioná-los, Naruto e Sakura imediatamente se sentiram profundamente desanimados. Naruto era tranquilo. Sua natureza descontraída significava que se não recebesse elogios, ele simplesmente continuaria se esforçando mais. Mas Sakura, seu coração era um tanto frágil. Além de sua obstinada obsessão por gostar de Sasuke, outros aspectos eram complicados. Sabendo que aquelas 2 crianças estavam tristes, Yan não pôde deixar de se divertir. Ele deu um leve tapa na cabeça de Naruto. Você concentre-se em praticar o Rasengan. Assim que dominar essa técnica, sua força aumentará significativamente. Ai! Naruto agarrou a cabeça, gritando. Se você vai dar dicas, dê apenas dicas. Por que me bater? Porque você é travesso. Porque você não consegue ficar parado. Yan lançou um olhar fulminante para Naruto. Sabendo que a culpa era dele, Naruto esboçou um sorriso sem graça e se afastou rapidamente. Sakura. Yan ficou em silêncio por alguns segundos antes de se dirigir a Sakura. Combate não é bem o seu forte. Aprenda diligentemente com o ninja médico do acampamento. Com o seu nível de controle de chakra, acredito que você pode se tornar um ninja médico qualificado, prestando auxílio aos seus companheiros de equipe e aliados. Inicialmente, ele não tinha a intenção de dizer nada, mas depois de elogiar Mizunami e dar dicas a Naruto, deixar Sakura de fora não parecia certo. As meninas tendiam a ser mais sensíveis. Se a negligência dele levasse a pensamentos negativos, isso seria lamentável. Embora não tivesse um relacionamento particularmente forte com Sakura, Yan ainda assim disse algumas palavras. Ao ouvir as poucas palavras de encorajamento de Yan, Sakura finalmente sorriu. No entanto, com o rosto corado de vermelho por causa do frio, o sorriso de Sakura fez Yan sentir que ela parecia ainda mais sem graça. Será que é coisa da minha cabeça? Os suprimentos enviados pela aldeia logo chegaram. Ao verem aquela pilha de presentes de ano novo e os envelopes vermelhos, todos sentiram um calor reconfortante em seus corações. Como Yan havia previsto, muitos ninjas se emocionaram até as lágrimas com os olhos vermelhos. Os mais emocionados já choravam. Uau, a Lady Okage é boa demais para nós. Ouvi dizer que essas coisas foram propostas pelo Lorde Conselheiro, e foi por isso que foram enviadas. A aldeia nunca teve tais costumes antes. Ao agradecer a Senhora Okage, parece que também devemos agradecer ao Lorde Conselheiro. Capítulo 445. Um lote de suprimentos, mesmo que não fosse muito grande, foi suficiente para deixar os ninjas estacionados no acampamento da fronteira extasiados, comovidos além das palavras. Essa jogada de Yan e Tsunade deu muito certo. Após a chegada dos suprimentos, Yan percebeu que muitos ninjas o olhavam com respeito e admiração nos olhos. Silenciosamente, pelo menos da parte deles, o Ano Novo chegou. O acampamento, geralmente tranquilo, ficou animado durante a celebração do Ano Novo, embora este ano tenha sido uma exceção. Em anos anteriores, os ninjas do acampamento não ousariam comemorar o Ano Novo de forma tão efusiva. Caso contrário, certamente enfrentariam as consequências. Agora era diferente. Yan acenou com a mão. É só organizar. Prepare algumas coisas para que todos possam se divertir. E assim o acampamento mergulhou num frenesim caótico e alegre. Achando o barulho um pouco demais, Yan retornou sozinho ao quartel-general. Shizue e Itachi permaneceram escondidos nas sombras como de costume. Yan pretendia deixá-los descansar, mas nenhum dos dois concordou. Então Yan os deixou em paz. Se preferirem ficar escondidos, tudo bem. Só saibam que devem ir embora sozinhos quando necessário. Como agora. Desde que Hinata chegou ao quartel-general, Itachi e Shizue saíram juntos, discretamente. Hinata sentou-se habilmente ao lado de Yan, com as mãos no colo, mexendo-as inquietas. Yan olhou para ela com uma expressão divertida. Você não quer se juntar à diversão lá fora? Está um pouco barulhento. Hinata olhou para Yan. O acampamento lá fora era um caos completo. Alguns até dançavam em volta de fogueiras, a cena era exagerada, perfeitamente descrita como festa caótica. O barulho era intenso, então Hinata se afastou discretamente. Outros, no entanto, estavam bastante interessados, especialmente Naruto, que adorava um ambiente animado. Então, certifique-se de descansar bem esta noite. Você tem estado exausto ultimamente. Hinata respondeu com certa timidez.
Seus colegas do mesmo ano estavam realizando as mesmas missões, o que fazia com que Hinata se sentisse desconfortável em buscar tratamento especial. Felizmente, quando estava cansada, ela podia descansar no ombro de Yan. Hinata percebeu que estava se tornando cada vez mais dependente dele, mas ela não resistiu a essa tendência. No acampamento, com exceção daqueles que estavam de guarda, todos os outros participavam das festividades. Isso incluía Sasuke, que queria muito ir embora, mas não podia. Sasuke não tinha o menor interesse nessas ocasiões. No entanto, Itachi o ensinara que ele deveria tentar se adaptar e aceitar as coisas, não se distanciar de todos e de seus companheiros. Então, Sasuke permaneceu. Infelizmente, ficar ali o deixou extremamente desconfortável, porque Karin e Sakura continuaram a segui-lo. Karin era tranquila, Sasuke já estava acostumado com a presença dessa companheira de equipe. Mas Sakura? Nem tanto. Principalmente depois que Sakura indiretamente causou várias brigas entre ele e Naruto, a impressão que Sasuke tinha dela piorou. A própria Sakura permanecia em completa ignorância. Ela simplesmente acreditava que gostava de Sasuke, gostava muito, muito dele. Parece que a futura esposa de Sasuke não precisará se preocupar com o interesse do marido por outras mulheres. Escondido nas sombras, Shizui não conseguiu conter uma risadinha. Itachi lançou um olhar para Shizui. Como um veterano, é apropriado provocar Sasuke assim. Aliás, você também vai ter que se casar quando fizer 16 anos, certo? O casamento de Itachi fora arranjado há muito tempo, uma aliança entre clãs. Itachi aceitou isso calmamente. Para ele, era uma missão dada pelo clã. Como membro do clã Uchiha, ele tinha o dever de fazer sacrifícios pelo clã. Assim, Itachi aceitou, embora ele não tivesse nenhum interesse particular na mulher com quem estava prometido em casamento. Para o bem do clã, Itachi se casaria com ela, viveriam juntos e construiriam uma nova família. Quanto ao amor, tal conceito parecia um tanto extravagante para Itachi. Diante das provocações de Shizui, Itachi manteve a compostura, respondendo calmamente: antes de partirmos, papai e alguns anciãos estavam discutindo como casar você e lhe dar filhos. Talvez depois do ano novo, quando retornarmos à vila, os preparativos sejam feitos. Ha. Shizui riu gostosamente. Impossível. O clã não faria isso. Itachi olhou para Shizui calmamente, indicando que não estava brincando. O riso de Shizui cessou, e uma expressão de dor surgiu em seu rosto. Ele nunca havia considerado o casamento. Ele pensara que provocar Itachi seria divertido, dando-lhe algo para observar e sobre o que fofocar. Mas agora a fofoca se voltou contra ele, o que era bastante desagradável. Ah bem, eu devia ter imaginado. Itachi não tinha o direito de recusar, e Shizui também não. O clã não permitiria que seus excelentes genes fossem desperdiçados. Independentemente do que pensassem ou gostassem da outra pessoa, era preciso construir uma família e, de preferência, perpetuar a linhagem. Esse era o requisito mínimo. Se você não conseguisse fazer sozinho, o clã teria que te ajudar. A boa notícia era que Shizui não seria forçado a um casamento político. O clã providenciaria uma mulher Uchiha adequada para ele se casar. Os dois irmãos desafortunados permaneceram sentados juntos em relativo silêncio. Após um longo tempo, Itachi falou: talvez se você conversar com o ancião, haja alguma margem de manobra. Realmente, os olhos de Shizui brilharam. Ele realmente não tinha nenhum desejo de se casar. Se conversar com Yan oferecesse uma chance, ele não se importaria de tentar, mesmo que isso significasse ser repreendido ou insultado. Itachi assentiu lentamente, mas não disse nada, pois acrescentou uma nota mental. Talvez conversar com o ancião possa tornar as coisas ainda mais intensas. Por exemplo, em vez de uma esposa, você pode acabar com várias. Mas ele não expressou esse pensamento. Considere isso uma pequena vingança por Shizui ficar constantemente o provocando sobre casamento. Naquela mesma noite, Shizui procurou Yan. Não quer casar? Yan pensou que Shizui quisesse discutir algo sério, mas era sobre isso. Todo mundo quer se entregar à vida de solteiro agora? Se cada um seguir seus próprios caprichos, como o clã Uchiha vai prosperar? Yan não forçaria essas questões, mas com uma condição: não o procure para pedir ajuda na resolução de seus problemas. Até eu, como ancião, estou me esforçando. Como você tem a audácia de continuar solteiro? Tudo bem. A expressão de Yan tornou-se severa ao se dirigir a Shizui. Enviarei uma mensagem ao chefe do clã para ajudar a encontrar algumas moças adequadas. Você não precisa se casar, mas sua linhagem deve continuar. Este é o alicerce do clã, dos Uchiha. Se você tiver 5 ou mais descendentes, quer queira se casar ou não, ninguém o forçará. Algumas garotas. Pelo menos 5 descendentes. Hein? Shizui ficou imediatamente perplexo. Não foi isso que Itachi disse. Será que fui enganado? Irmão, por que você está sorrindo? Num canto do acampamento, Itachi e Sasuke estavam sentados juntos. Ao notar um leve sorriso no canto da boca do irmão, Sasuke ficou intrigado. Capítulo 446. Meu? O sorriso no rosto de Itachi se alargou. Estou feliz por Shizui. Shizui-senpai? Tem alguma notícia boa? Algo que faça o Oni-chan sorrir assim? Sasuke ficou um pouco confuso. Como você se sente depois de se formar? Você está se dando bem com seus colegas de equipe? Irmão, você tem certeza de que não está fazendo uma pergunta sem sentido? Sasuke não conseguiu evitar revirar os olhos. Normalmente, um dos irmãos gostava de bancar o descolado, enquanto o outro preferia manter a calma. Só quando estavam juntos é que demonstravam emoções normais. Eu, me dando bem com meus colegas de equipe. Não o suficiente? Karin? Uma assistente confiável, quase impecável. Pelo menos Sasuke não se importava com ela. Quanto a saber se Karin gostava dele ou não, Sasuke não se importava nem um pouco. Para ele, coisas assim só atrasariam o seu desembainhar da espada. Quanto a Hinata,
Será que eu não me daria bem com ela? Ele praticamente a tratava como uma ancestral, a noiva do ancião, a futura esposa do conselheiro do Hokage, a parceira do ninja mais forte de Konoha. Com todo esse peso sobre seus ombros, era o suficiente para sufocá-lo. Felizmente, Hinata não era do tipo que fazia exigências descabidas. Ela não pedia tratamento especial por causa de sua condição peculiar, tratando-se como uma integrante normal da equipe, sem segundas intenções. Yan também não pressionaria Sasuke nem causaria problemas por questões menores. Deixando de lado o status, ter Hinata na equipe era bastante satisfatório para Sasuke. Afinal, as habilidades de reconhecimento do clã Hyuga eram reconhecidas em todo o mundo ninja. Quanto ao fato de Hinata ser um pouco fraca, Sasuke não se importou muito. Contanto que Hinata desempenhasse bem sua função, não atrapalhasse a equipe em combate e pudesse dar suporte e proteger Karin, isso era o suficiente. O resto, ele, Uchiha Sasuke, podia resolver. Conhecendo a personalidade forte e orgulhosa de seu irmão, Itachi deu um tapinha em seu ombro, falando com seriedade. Continue assim. Por enquanto, suas tarefas são voltadas para o crescimento, para a adaptação ao mundo ninja. Depois de um certo ponto, quando você participar dos exames Chunin, as coisas ficarão mais fáceis. Irmão significa. Sasuke não era estúpido, ele simplesmente não gostava de pensar muito sobre as coisas. Com a dica de Itachi, Sasuke entendeu rapidamente. Os exames Chunin, talvez os exames Chunin fossem o ponto de virada para ele. Dado o status da Lady Hinata, após os exames Chunin, ela inevitavelmente deixará a equipe. Nesse momento, muitas equipes serão reorganizadas. Porque a partir de então, as equipes em que você estiver começarão a realizar diversas missões difíceis, inclusive viajando por todo o mundo ninja. A situação de Hinata era muito delicada. No início, tudo bem. Mas depois dos exames Chunin, nem o clã Uchiha nem o clã Hyuga permitiriam que ela continuasse viajando pelo mundo, enfrentando missões perigosas. Era inevitável que ela ficasse na aldeia, mesmo Yan a desencorajasse a sair com muita frequência. Acontece que ele ignorou todos os avisos e foi mesmo assim. Naquela época, a equipe de Sasuke seria reorganizada. Os exames Chunin, Sasuke não pôde evitar sentir um pouco de expectativa. Ele não tinha problemas específicos com Hinata. Sua principal preocupação era que ela se machucasse ou enfrentasse desvantagens. Mesmo que Hinata pudesse se ver como uma ninja comum, seu status inerentemente significava que Sasuke e Karin não podiam tratá-la como uma companheira de equipe normal. Quando as pessoas têm reservas, elas se distraem na batalha, o que pode levar a ferimentos ou até mesmo a morte. Permitir que Hinata se juntasse a uma equipe ninja normal também serviu para garantir que ela não se arrependesse. Persistir até o fim dos exames Chunin já era suficiente. Não havia necessidade de prosseguir. Essa era a opinião pessoal de Yan, e estava alinhada com a posição dos clãs Uchiha e Hyuga. Portanto, Itachi mencionou isso proativamente a Sasuke, aconselhando-o a se conter. Uchiha Itachi. Ouviu-se um grito baixo. Sasuke ficou momentaneamente atordoado. Quando se virou, seu irmão já havia desaparecido. Entretanto, uma figura sombria perseguia os perseguidores. Logo, uma batalha irrompeu do lado de fora do acampamento, com mudanças de rumo bastante perceptíveis. Atraiu muitos espectadores. Não são aqueles Uchiha Shizui e Uchiha Itachi? Acho que sim. Mas por que eles estão lutando? Eles são realmente gênios do clã Uchiha. Tão fortes. Parece que eles estão em um nível completamente diferente do nosso. Na escuridão da noite, duas figuras sombrias se enfrentavam incessantemente. O que mais chamava a atenção eram os dois pares de Sharingan de 3 Tomoe, que brilhavam com uma luz carmesim na escuridão. Se não fosse pelo brilho intenso do Sharingan na noite, os olhos de muitas pessoas não seriam capazes de acompanhar a velocidade de Shizui e Itachi. Essa foi a primeira vez que Shizui gritou o nome completo de Itachi com raiva, mostrando o quão chateado ele estava. Já que fazia muito tempo que não treinavam juntos, poderiam aproveitar para ter uma boa luta e esticar as pernas. Tão forte. As crianças barulhentas, atraídas pela confusão lá fora, também saíram correndo e se juntaram à multidão de espectadores. Tão rápido, não consigo acompanhar, mal consigo vê-los. Idiota, olha nos olhos deles. Eles ativaram o Sharingan. O Sharingan está vermelho. Como não conseguiam ver as figuras no escuro, eles apenas observavam os olhos. Quanto a serem pegos em Genjutsu, isso dependia das ações de Shizui e Itachi. Os dois pareciam estar lutando a sério. Suas espadas estavam lascadas em vários lugares, e inúmeras kunais e shurikens estavam espalhadas ao redor. Os confrontos de Genjutsu também eram constantes. Um quebrava o Genjutsu do outro e, em seguida, tentava controlá-lo imediatamente com seu próprio Genjutsu, apenas para o oponente quebrá-lo e tentar controlá-lo em resposta. Os dois mestres de Genjutsu trocavam golpes, criando um espetáculo animado. Parece que Shizui ficou realmente irritado. Ao se lembrar da frustração de Shizui no quartel-general, Yan sentiu vontade de rir. Ele certamente sabe aproveitar uma oportunidade. Mas é bom deixar o pessoal do acampamento ver o que é possível. Isso impedirá que alguns pensem que não são muito piores que os Uchiha. Yan também se juntou à multidão que assistia ao espetáculo. Lorde Conselheiro, por que eles não estão se movendo? Yan sentiu uma pequena figura se aproximar dele. Olhando para baixo, viu que era Ino. Instintivamente, ele ergueu a mão para protegê-la levemente, impedindo que ela fosse empurrada pela multidão. O que Yan não esperava era que sua ação casual fizesse Ino corar instantaneamente. Por que essa garota está corando? Será por causa do frio neste clima congelante? Conselheiro Lorde. Ao verem que Yan também tinha vindo assistir, os outros rapidamente abriram espaço. Yan sorriu e acenou para todos, retirando a mão que protegia Ino. Ele respondeu à pergunta dela. Tanto Shizui quanto Itachi são ninjas habilidosos em Genjutsu.
Quando ficam parados assim, significa que estão envolvidos em uma batalha de genjutsu. Embora a pausa seja breve, para aqueles que usam genjutsu no campo de batalha, pode parecer que estão lutando há muito tempo. Genjutsu. Embora os ninjas sejam amplamente categorizados em 3 tipos, taijutsu, ninjutsu e genjutsu, em todo o mundo ninja, os ninjas habilidosos em genjutsu são uma minoria ínfima, lamentavelmente poucos. Konoha está em situação relativamente melhor, pois ainda existem alguns clãs com tradição em genjutsu. Mesmo que esses clãs tenham diminuído, ainda restam alguns membros. Além disso, tem o clã Uchiha. Capítulo 447. Isso fez com que os usuários de genjutsu de Konoha fossem os mais numerosos entre as 5 grandes vilas ninja. Com exceção de Konoha, provavelmente todos os ninjas de outros países e vilas juntos não chegariam aos números de Konoha nessa área. Em genjutsu, o clã Uchiha possuía uma vantagem natural, mas também não conseguimos saber ao certo o que está acontecendo dessa forma. Da empolgação inicial, Naruto, em meio à multidão, perdeu o interesse. Para ele, até mesmo dominar o ninjutsu era difícil, quanto mais o genjutsu. Aquilo era incompreensível. Esse garoto fala demais. Yan não conseguiu evitar lançar um olhar para Naruto, o que o fez encolher o pescoço e fechar a boca imediatamente. Para ninjas habilidosos em genjutsu, quando você percebe que está sob o controle de um genjutsu, geralmente já é tarde demais. Portanto, ao enfrentar um ninja assim, você deve ser cuidadoso e ainda mais cuidadoso. Algumas coisas, por mais que se fale delas, não são tão eficazes quanto vivenciá-las em primeira mão. Ao ver a atitude desdenhosa de Naruto, Yan percebeu que para crianças dessa idade, tais advertências tinham pouco impacto. Somente depois de sofrerem alguns reveses é que eles entenderiam o poder do genjutsu. De repente, Shizue e Itachi, que estavam parados, estremeceram simultaneamente, recuando vários passos. Ambos pareciam um pouco indispostos. Claramente, em seu confronto de genjutsu, ambos sofreram pequenos contratempos. Ter sido ferido em uma batalha de genjutsu significava sofrer danos psicológicos. Por um período posterior, Shizue e Itachi provavelmente manteriam um perfil discreto. Provavelmente levaria muito tempo até que eles sentissem novamente vontade de brigar um com o outro. É só isso. Na esperança de presenciar mais daquele espetáculo emocionante, Naruto ficou descontente ao vê-los parar repentinamente. Continue lutando. Por que você parou? Yan ficou sem palavras. Ele ergueu a mão e estalou os dedos. Naruto instintivamente virou a cabeça então. Seus olhos começaram a ficar vidrados. Ele virou lentamente a cabeça para olhar as pessoas ao seu redor, logo exibindo uma expressão que era 3 partes lasciva, 7 partes excitada, murmurando: Sakura. Que diabos? A reação de Naruto assustou todos ao redor. Eles recuaram rapidamente. Shoji Akimichi, em especial, que era o mais próximo de Naruto, sentiu que o olhar de Naruto em sua direção era estranho. Esse idiota. Será que ele caiu sob o genjutsu do Lorde Conselheiro e me confundiu com a Sakura? Ao pensar nisso, Shoji não pôde evitar estremecer, recuando repetidamente. Mas enquanto ele recuava, Naruto avançava. Shoji continuava recuando, Naruto continuava avançando. Sakura, não me deixe. Sakura, a pessoa em questão, ficou completamente estupefata, com os olhos arregalados e o queixo praticamente no chão. O grupo de jovens companheiros também ficou paralisado, alguns olhando com medo para Yan. Que genjutsu o Lorde Conselheiro usou em Naruto? Isso é assustador. Ele perseguiu, ele fugiu. Ao verem Shoji sendo perseguido por Naruto, os espectadores não puderam deixar de lançar olhares de compaixão. A expressão de Yan era bastante peculiar. A raposa de 9 caudas não ajudou Naruto a quebrar o genjutsu? Yan usou o genjutsu em Naruto para lhe dar uma lição. Com a presença da raposa de 9 caudas, um genjutsu comum deveria ter sido facilmente quebrado. Mas a raposa de 9 caudas não demonstrou nenhuma reação. O que Yan não sabia era que dentro do selo, a raposa de 9 caudas estava rindo tanto que batia no chão com suas patas enormes. Ultimamente, a raposa de 9 caudas vinha tentando atrair Naruto, mas ele simplesmente não mordia a isca. Descontente, a raposa de 9 caudas não tinha intenção alguma de ajudar Naruto a quebrar o genjutsu. Em vez disso, observava tudo atentamente de dentro do selo. Chegou até a retirar o chakra que normalmente influenciava Naruto. Naruto, se acalma. Eu não sou a Sakura. A Sakura está ali. Shoji sentiu que estava prestes a desabar. Eu estava apenas assistindo ao programa. Como é que assistir me transformou na heroína? Isso é uma receita para a morte social. Infelizmente, Naruto não se deixou abalar e abriu os braços para abraçar Shoji. Chegando ao seu limite, Shoji deu um soco na cara de Naruto, lançando-o para longe. Todo o acampamento mergulhou num silêncio sepulcral. Atingido pelo soco, Naruto, que havia sido arremessado a vários metros de distância e caído no chão, acordou. Ai, isso dói. Quem me bateu? Shoji. Olhando para Shoji, que ainda mantinha o punho cerrado em posição de soco, Naruto agarrou a bochecha já inchada e soltou um gemido lamentoso. Shoji, por que você me bateu? Estou te avisando, não chegue mais perto. A Sakura que você gosta está ali. Não chegue perto de mim, ou eu te bato de novo. Naruto estava acordado agora, mas como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Temendo que Naruto pudesse atacar novamente, Shoji o advertiu categoricamente para não se aproximar. Você gosta da Sakura, né? Quer abraçar a Sakura, né? Ela está ali. Vá procurá-la, não venha até mim.
Shoji, que absurdo você está falando? Eu não gosto nada daquela garota violenta. Ao ter sua paixão secreta exposta, Naruto ficou mortificado. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele negava veementemente qualquer envolvimento amoroso. Gosta da Sakura? Não seja ridículo. Eu não gosto dela, pelo menos não consigo admitir isso abertamente. Que vergonha. Sakura, descrita por Naruto como uma garota violenta, tinha linhas negras metafóricas na testa. Seus punhos estavam tão cerrados que ficaram brancos. Ela realmente queria bater em alguém. Parece intenção de matar? Ao pressentir algo, Naruto, com o corpo rígido, virou lentamente a cabeça. Acabou. Ha. Alguém começou a rir primeiro. Ao ouvirem as risadas, todos os outros, que estavam se contendo, caíram na gargalhada. Os personagens principais Naruto, Sakura e Shoji, cobriram a cabeça e correram, especialmente Naruto e Shoji. Ninguém esperava que um pequeno genjutsu levasse a um incidente tão hilariamente embaraçoso. Nem mesmo Yan havia previsto isso. Ele havia usado o genjutsu apenas para guiar Naruto um pouco, mas o garoto acabou expondo seus pensamentos íntimos e confundindo Shoji com Sakura. Pelo que parece, ele queria abraçá-lo e até beijá-lo. A paixão de Naruto por Sakura parecia ultrapassar a imaginação comum. Assim como Sakura gosta de Sasuke, ela preferiria se tornar uma ninja renegada e segui-lo. Você poderia achar que Sakura era tola, que sua personalidade era falha ou que suas habilidades eram deficientes. Mas o afeto dela por Sasuke havia atingido um nível quase fanático. Na verdade, em assuntos do coração, Naruto e Sakura eram de certa forma parecidos. Na história original, se não fossem os vários sacrifícios de Hinata, chegando a arriscar a própria vida e quase se perdendo, será que Naruto realmente a teria visto? Parecia improvável. Aqui, uma pequena orientação resultou em uma morte social monumental. Contudo, tal espetáculo não era nada para Naruto. Em 2 horas, ele estaria saltitando por aí novamente. Mas Sakura e Shoji sofreriam. Esse incidente certamente se tornaria uma parte sombria e inesquecível da história de ambos. Muito bem, pessoal, dispersem-se. Vão fazer o que precisam fazer. Não há necessidade de se reunirem aqui e causarem confusão. Como os principais envolvidos não aguentaram e fugiram primeiro, Yan acenou com a mão, dispersando a multidão. Eles tinham brincado, comido bem, assistido a uma luta. Hora de descansar. Não havia necessidade de todos ficarem parados no acampamento como guardiões do portão. Capítulo 448. Exatamente como Yan havia previsto, Naruto estava saltitando energicamente na manhã seguinte, como se já tivesse esquecido o incidente do dia anterior. Mesmo quando alguém tocava no assunto, fazendo-o corar intensamente de vergonha, ele apenas soltava algumas respostas irritadas antes de deixar para lá. Em contraste, Sakura e Shoji se sentiram tão envergonhados que não quiseram mostrar seus rostos, escondendo-se em suas tendas e se recusando até mesmo a sair em patrulha. Yan também não os incomodou. Comparados a Naruto, eles precisavam de tempo para se acalmar antes de se recuperarem. Embora Naruto fosse o personagem principal, quem mais sofreu foi Shoji, seguido por Sakura. Os dois haviam sido verdadeiramente apanhados num desastre inesperado. A alegria e a animação das festas de Ano Novo ainda não haviam se dissipado. Yan não impediu os ninjas do acampamento de comemorarem. Contanto que as coisas não saíssem do controle, estava tudo bem. Como não havia álcool no acampamento, todos se mantiveram comedidos. Além disso, com ele supervisionando o acampamento, se alguém causasse problemas, Yan simplesmente teria que usar medidas mais decisivas. Em contraste com o acampamento que se recuperou rapidamente, Konoha permanecia imersa em uma atmosfera festiva. Lanternas vermelhas pendiam por toda parte, muitas pessoas vestiam kimonos elegantes e levavam suas famílias para passear. Talvez a única pessoa em toda Konoha que não sentisse alegria fosse Tsunade. Afinal, durante o período do Ano Novo, até mesmo os prisioneiros da prisão de Konoha tinham alguns dias bons, sem trabalho, com comida melhor. Apenas Tsunade, a Hokage, não teve um ano novo com qualquer espírito festivo. Em vez disso, ela estava infeliz e presa no prédio administrativo do Hokage, trabalhando em regime de horas extras. Sempre que esse período chegava, era quando Tsunade se sentia mais sozinha e angustiada. Nos anos anteriores, pelo menos Yan estava presente, o que conferia um toque acolhedor e familiar. Mas agora, Yan não estava ao lado dela. Argue. Por que será que durante o ano novo todos podem usar roupas bonitas e sair para se divertir, enquanto eu tenho que ficar sentado no escritório do Hokage fazendo um trabalho miserável? Eu desisto. Quem quiser este emprego pode ficar com ele. Uma vez que esse pensamento se enraizou em sua mente, ela não conseguiu apagá-lo. Shizune, vá para casa e troque de roupa. Vou te levar para comer algo gostoso. Agora? Shizune ficou estupefata. Ainda há muitas tarefas a serem realizadas, não é mesmo? Senhora Hokage, por favor, espere. Tsunade tapou a boca de Shizune com uma das mãos e a arrastou para fora do prédio administrativo do Hokage, indo direto para a casa de Yan. Elas trocaram de roupa, vestindo peças novas, limpas e bonitas, e saíram para passear. E quanto ao trabalho? Nenhum cachorro faria isso. Os cavalos de trabalho precisam de tempo para descansar. Apenas o Hokage precisa ficar sentado no escritório, ocupado, praticamente 365 dias por ano. Vou entrar em greve. Quero comida boa. Quero sair e me divertir. Assim o Hokage, que havia sofrido o ano todo, decidiu relaxar de verdade e então, as obras no prédio administrativo do Hokage foram completamente paralisadas. A Lady Hokage matou aula? Shikaku parecia ainda não ter compreendido a gravidade da situação. Provavelmente quer relaxar durante o ano novo. Tudo bem, a vila não tem grandes problemas ultimamente. Tirar uma folga é compreensível. Muito bem, deixemos esses assuntos de lado por enquanto. Relate-os quando a senhora Hokage retornar. Em assuntos sem importância, ele era capaz de lidar com eles. Mas, para assuntos que exigiam a aprovação pessoal do Hokage, ele era impotente.
E assim, várias tarefas foram se acumulando. Afinal, a Lady Okage também precisava descansar. Além disso, matar aula não era algo que acontecia só uma vez, melhor se acostumar. Enquanto todos aguardavam ansiosamente que a Lady Okage descansasse o suficiente, se divertisse o suficiente e retornasse ao trabalho, algumas pessoas começaram a entrar em pânico. Primeiro, a Anbu. Descobriram que não conseguiam encontrar o paradeiro do Okage. Até mesmo a secretária do Okage, Shizune, estava desaparecida. Meu Deus! Nem sequer conseguimos encontrá-los. O quartel-general da Anbu entrou em alvoroço. Mobilizaram imediatamente todos, inclusive os que estavam de férias, convocando-os de volta sem demora para procurar Tsunade e Shizune. Para sua surpresa, vasculhar toda Konoha não revelou nenhum vestígio dos dois. Agora as pessoas estavam verdadeiramente alarmadas. Os Anbu imediatamente procuraram Shikaku, que estava ajudando a administrar os assuntos. Você está dizendo que não consegue encontrar o paradeiro da Lady Okage? Você suspeita que ela tenha deixado a vila? Você só pode estar brincando. Matar aula é uma coisa, sair para se divertir é outra. Mas fugir de Konoha sem mais nem menos? Continuem procurando. Ela provavelmente só saiu para se divertir. Procurem novamente e enviem mais pessoas. E não deixem a notícia se espalhar. Sim, senhor. Os Anbu fugiram apressadamente, deixando Shikaku com rugas negras metafóricas na testa, andando de um lado para o outro ansiosamente. Uma sensação de pressentimento o dominou repentinamente. Ele sentiu que, desta vez, o desaparecimento de Tsunade seria um problema grave. Alguns dias depois, a premonição de Shikaku se provou correta, porque a Anbu ainda não tinha encontrado Tsunade e Shizune. Envie uma mensagem ao acampamento na fronteira. Solicite ao assessor que retorne imediatamente para supervisionar as operações. Durante aqueles poucos dias, Shikaku sofreu imensamente. Nesse curto período, ele pareceu ter envelhecido vários anos. A Okage e sua secretária estavam desaparecidas, e a notícia não podia vazar. Toda a pressão recaiu sobre ele. Shikaku sentia que estava enlouquecendo. A pressão era imensa e pilhas de documentos continuavam se acumulando, precisando de alguém para lidar com eles. Mas as pessoas que podiam lidar com eles, uma estava no acampamento na fronteira, a outra simplesmente tinha fugido. Para onde ela foi, ninguém sabia. Na fronteira leste do País do Fogo, Tsunade viajava acompanhada de Shizune. Shizune tinha uma expressão profundamente preocupada, tentando constantemente persuadir Tsunade. Senhora Okage, nós realmente precisamos voltar. Caso contrário, a vila entrará em caos. Relaxe, nada vai acontecer. Deixei um recado. Contanto que Yan volte para assumir o comando, está tudo bem. É raro eu sair, quero dar uma volta, conhecer alguns lugares. Tsunade não deu atenção, ignorando os apelos de Shizune. Inicialmente ela pretendia matar aula por apenas alguns dias, mas de repente se lembrou de memórias de muito tempo atrás. Então ela arrastou Shizune para fora de Konoha, planejando vagar, olhar ao redor e clarear a mente. E assim Shizune, perplexa, seguiu Tsunade para fora de Konoha, viajando cada vez mais longe. O desaparecimento de Tsunade foi logo notado por pessoas atentas. A primeira a perceber que algo estava errado foi Omura. As divisões de logística e médica tinham muitos assuntos que exigiam relatórios pessoais para Tsunade. Mas depois de várias tentativas consecutivas sem sucesso de ver Tsunade, sendo todas as vezes rejeitado por Shikaku, inúmeras vezes, Omura pressentiu que algo estava errado. Sabendo que não podia mais esconder, Shikaku decidiu confessar. A Okage decidiu matar aula no segundo dia do ano novo, levando sua secretária para passear. No entanto, a Anbu logo descobriu que não conseguia localizar a Lady Okage. Até hoje, eles ainda não a encontraram. Então, o que você está esperando? Envie mais pessoas para procurar. Omura entrou em pânico imediatamente e pulou de pé. O Okage está desaparecido? Isso não é brincadeira. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 449. Basta olhar para Sunagakure. Com seu exemplo servindo de alerta, quem ousaria ser descuidado? Quem poderia garantir que o desaparecimento do Okage se devia simplesmente a uma desculpa para matar aula, e não, a algo pior? Konoha tinha se estabilizado há apenas alguns anos. Omura não queria ver a vila mergulhada no caos novamente. Se Tsunade tivesse realmente sofrido um desastre, as consequências seriam inimagináveis. Não, eu preciso encontrar Hiruzen. Em sua urgência, Omura quis consultar o terceiro, mas assim que deu um passo foi impedido. Ancião Omura, você acha que este é um assunto em que o terceiro Okage deveria intervir? Ou acredita que precisamos convidar o terceiro Okage para assumir o controle? A expressão de Shikaku era sombria. Trazer o terceiro Okage de volta? Não seja absurdo. Ele preferiria que Yan retornasse para supervisionar as coisas, mesmo que Yan se declarasse diretamente o sexto Okage. Mas o terceiro Okage não podia sair da aposentadoria novamente. Caso contrário, toda a vila enfrentaria outra onda de agitação. Diversas facções também começariam a substituir o pessoal. No final, depois de toda a turbulência, seria a aldeia que sofreria as consequências. Por que não? Retrucou Omura. Shikaku baixou a mão que estava levantada, falando casualmente. Então vá em frente. Já enviei uma mensagem ao Lorde Conselheiro. Acredito que ele já esteja a caminho. Quando o Lorde Conselheiro retornar e descobrir que você convidou o terceiro Okage para sair, você arcará com as consequências. Você está me ameaçando? Os olhos de Omura se arregalaram. Ele não conseguia acreditar que Shikaku, que sempre estivera do lado do Okage, o ameaçaria por causa disso. Ele havia se juntado completamente ao lado de Uchiha Yan? Ao ver a reação do outro, Shikaku percebeu que havia sido mal interpretado. Ele explicou pacientemente. Ancião Omura, a vila só está estável há alguns anos.
Não creio que queira ver outra rodada de mudanças de poder, quer? Deixando de lado a possibilidade da Hokage ter fugido por conta própria ou algo mais ter acontecido. Em segundo lugar, acha que o terceiro Hokage conseguiria conter o Conselheiro Supremo? Não considerou o que aconteceria com a vila se o terceiro Hokage e o Conselheiro Supremo entrassem em conflito? Isso. Omura fez uma pausa. Ele realmente não havia considerado isso. Ao ver isso, Shikaku prosseguiu. Para ser franco, mesmo que o terceiro Hokage retornasse, quantas pessoas você acha que ainda seguiriam suas ordens? Convidar o terceiro Hokage para sair naquele momento não era uma questão de assumir o controle, era uma forma de causar problemas. Embora Shikaku parecesse indiferente à primeira vista, se Omura ousasse ir até o terceiro Hokage, ele o prenderia imediatamente. Não me importa se você é idoso ou quem você é. Ninguém pode causar problemas neste momento. Não era isso que eu queria dizer. Não estou buscando Hiruzen para recuperar o poder, mas, após hesitar por um tempo, Omura soltou um suspiro pesado, finalmente incapaz de dar aquele passo. Shikaku estava certo. Na Konoha atual, mesmo que o terceiro Hokage retornasse, quantos o ouviriam? No mínimo, mais da metade dos clãs ninja de Konoha se recusariam. Não importava que Tsunade estivesse apenas desaparecida e não pudesse ser encontrada. Mesmo que estivesse morta, eles só obedeceriam às ordens do conselheiro Hokage Yan. Não deixem que o terceiro Hokage volte a sentar-se acima deles e dar ordens. Eles mal tinham conseguido apagar a sombra do terceiro Hokage. Quem queria vê-lo ressurgir? Se o terceiro Hokage realmente surgisse e Yan retornasse à vila, quem sabe o que aconteceria? Omura suspirou. De qualquer forma, precisamos nos preparar mentalmente para o pior. O que aconteceu com Tsunagakure no passado é o exemplo mais clássico. Não quero que o que aconteceu com Tsunagakure aconteça conosco. Se essa especulação se tornasse realidade, Konoha provavelmente enfrentaria sérios problemas. Eles podem até ser arrastados para a guerra imediatamente. Após vivenciar a turbulência de 3 grandes guerras ninja, ninguém queria ser inexplicavelmente arrastado para outra neste momento. Ao perceber que Omura não tinha intenção de convidar o terceiro Hokage de volta, Shikaku relaxou um pouco, esboçando um leve sorriso. Ancião pode ficar tranquilo. Mesmo que o Hokage esteja desaparecido ou, seja qual for o caso, a vila não será abalada. Você deve ter fé no Lorde Conselheiro. Fé é uma ova. Enquanto não houvesse causa em Konoha, enquanto ninguém causasse problemas, a vila poderia permanecer estável. Além de temer que Konoha sofresse o mesmo destino de Tsunagakure, Omura também se preocupava que ao retornar, Yan pudesse usar o desaparecimento de Tsunade como pretexto para se assentar no trono de Hokage, declarando-se o sexto Hokage, tornando-se o primeiro Hokage na história do clã Uchiha. Então, ancião Omura, por favor, acompanhe-me para descansar no prédio administrativo do Hokage. O que você acha? Independentemente de ele ter ou não tais intenções. Shikaku não deixaria Omura sair do prédio do Hokage por um segundo sequer, a menos que Yan retornasse à vila. Estou sendo mantida em confinamento. A boca de Omura se contraiu. Ele sabia que Shikaku estava preocupado que ele vazasse informações. Revoguem metade do pessoal da Anbu. Guardem o prédio administrativo do Hokage e locais importantes em todos os departamentos da vila. Até que o Lorde Conselheiro retorne à vila, ninguém deve sair do prédio administrativo do Hokage. Acampamento na fronteira. Ninjas da Anbu invadiram o local em plena luz do dia. Shikaku não ousara enviar a mensagem por meio de um falcão mensageiro. Temendo ser interceptado, ele teve que enviar pessoalmente agentes da Anbu, usando diversos disfarces e viajando secretamente. O desaparecimento do Hokage foi um incidente grave. A pressão sobre ele para supervisionar a vila era imensa. Ele não podia se dar ao luxo de ser negligente. Emergência na vila. Todo o pessoal não essencial, saia imediatamente. Após suas identidades serem verificadas, os Anbu começaram a expulsar as pessoas, esvaziando todo o acampamento e não permitindo que ninguém se aproximasse do quartel-general. Anbu? O que aconteceu para justificar uma operação tão grande? Todos obedeciam às ordens, especulando silenciosamente em seus corações. Com a Anbu observando, ninguém ousava discutir o assunto abertamente. Senhor Conselheiro, está é uma carta urgente ordenada pelo Senhor Shikaku para entrega. Somente o senhor pode vê-la. Enquanto falava, o agente da Anbu lançou um olhar para Izumi, que estava parada perto dali. Que assunto é tão sério? Yan ergueu levemente uma sobrancelha e disse para Izumi, Izumi, você pode ir descansar agora. Sim, senhor. Izumi fugiu às pressas. Tendo estado ao lado de Yan por tanto tempo, esta foi a primeira vez que ela viu o Anbu tão sério, até mesmo desconfiado dela, a secretária do conselheiro. Realmente não deixa as pessoas descansarem em paz por alguns dias. O ano novo tinha acabado de passar e agora isto. Suspirando internamente, Yan decifrou o selo no pergaminho usando um código. Ele o abriu, examinou o conteúdo, franziu a testa brevemente e logo relaxou. Envie uma mensagem para Shikaku. Diga a ele que a situação não é grave. Mantenha a estabilidade. Voltarei à vila imediatamente. Sim, senhor. O agente da Anbu respirou aliviado. No momento como aquele, a aldeia precisava de alguém com autoridade para assumir o comando. Então eles poderiam considerar outros métodos para encontrar seu Hokage desaparecido. Capítulo 450. Desaparecida? Que interessante. Será que aquela boba foi só dar uma voltinha por aí? E secretamente sem deixar nenhum recado. Olha só o pânico do Shikaku. Se Tsunade havia fugido ou desaparecido, ficaria claro quando ele retornasse à vila. Izumi, arrume suas coisas. Voltaremos imediatamente para a aldeia. Além disso, avise a equipe do acampamento para que venham para uma reunião. Sim, senhor. Os Anbu partiram rapidamente.
Logo em seguida teve início uma reunião de emergência. Todo o pessoal qualificado para participar chegou ao quartel-general do comando o mais rápido possível, tomando seus lugares. Assim que todos estavam presentes, Yan, sentado à cabeceira, falou: devido a certos acontecimentos na aldeia que exigem minha atenção pessoal, preciso retornar. Antes de partir, convoquei esta reunião para tratar de assuntos relacionados ao acampamento. Sinceramente, o acampamento não apresentou muitos problemas que exigissem a intervenção direta de Yan. Seguir os procedimentos habituais seria suficiente. A reunião foi destinada principalmente às diversas equipes. Felizmente eram problemas menores, consolidá-los resolveria tudo, ao contrário de Konoha, onde uma enorme confusão aguardava suas mãos. Aquela mulher tola. Quando ela voltar, é preciso lacrar a porta do escritório dela. Sair correndo sem dizer uma palavra dessas. Anotando mentalmente que mais tarde daria uma boa bronca em Tsunade, Yan voltou para a vila com sua equipe a toda velocidade. Com velocidade suficiente e pausas mínimas, a viagem do acampamento na fronteira norte até Konoha levou menos de um dia inteiro. Ao cair da noite, conforme a escuridão gradualmente se instalava, Yan já havia chegado a Konoha. Conselheiro Lorde. Ao verem Yan retornar em segurança, Shikaku e Omura suspiraram de alívio. Os motivos para o relaxamento eram simples. Os primeiros sentiam que a pessoa capaz de assumir o comando havia retornado, garantindo a estabilidade contínua da vila. Este último ficou aliviado porque, com o retorno de Yan e o estábulo da aldeia, não precisaria pensar demais nem tomar medidas drásticas. Tudo seguiria normalmente. Basta que cada um cumprisse bem suas respectivas funções. Vocês dois venham comigo. A primeira ação de Yan ao retornar não foi assumir o controle de tudo, mas sim levá-los consigo? Intrigados, eles o seguiram mesmo assim. Shikaku estava curioso para saber o que Yan queria dele. Omura sentia-se um tanto ansiosa. Ele temia que Yan pudesse aproveitar a oportunidade para fazer algo, como acertar contas antigas. Com Tsunade presente, tudo corria bem. Mas, sem ela, era incerto se Yan traria à tona antigas mágoas. Afinal, o Conselho dos Quatro de Konoha havia infligido grandes danos ao clã Uchiha. Principalmente quando Yan os conduziu em direção ao distrito Uchiha, o coração de Omura disparou ainda mais de nervosismo. Talvez pressentindo a preocupação do velho, Yan, caminhando à frente ladeado por Shizui e Itachi, falou sem se virar. Ancião Omura, não precisa se preocupar. Não farei nada com você. Estou apenas voltando para casa para verificar se a Hokage saiu por conta própria ou desapareceu. Então relaxe. O rosto envelhecido de Omura se enrijeceu, esboçando um sorriso sem jeito. Senhor conselheiro, o senhor tem razão. Se é uma brincadeira ou não, você sabe no fundo do seu coração. Shikaku lançou um olhar estranho para Omura. Você não está se preocupando demais, meu velho? Mesmo que o Lorde Conselheiro quisesse tomar alguma medida contra você, ele não o faria agora. Um período tão delicado. Yan não se deu ao trabalho de dar mais explicações, levando-os diretamente para sua casa. Por favor, aguarde um momento. Yan subiu as escadas sozinho. Todos os outros aguardavam na entrada. Ao entrar em seu quarto, Yan abriu o guarda-roupa e pegou um bilhete no canto. A pressão ficou insuportável para mim. Vou sair para dar uma caminhada. Os assuntos da aldeia são de sua responsabilidade. Essa mulher é ridícula. A pressão ficou insuportável. E ela simplesmente foge sem dizer uma palavra? Quanto a mim, Yan balançou a cabeça exasperado, guardou o bilhete no bolso e desceu as escadas. Vamos lá. De volta ao prédio administrativo do Hokage. Entregando o bilhete a Shikaku casualmente, Yan fechou a porta e dirigiu-se ao prédio administrativo do Hokage. Shikaku olhou para o bilhete. Embora sua boca tenha se contraído um pouco, a pesada pedra em seu coração finalmente se acalmou, contanto que nada lhe aconteça. Se a pressão for muito grande, sair para dar um passeio não tem problema. Sem problemas desde que não seja por muito tempo. Afinal, ter o Hokage constantemente longe da vila, correndo de um lado para o outro, não era uma solução sustentável. Com o tempo, inevitavelmente surgiriam problemas. Shikaku então passou o bilhete para Omura, que ao lê-lo demonstrou um lampejo de alívio. Contanto que ela esteja segura. Contanto que ela esteja segura. Quanto a matar aula, pressão ou sair para jogar, eles já não se importam. Contanto que Tsunade estivesse segura, ela podia fazer o que bem entendesse. Ao chegarem ao prédio administrativo do Hokage, Yan os conduziu diretamente ao escritório do Hokage. Ao ver as pilhas gigantescas de documentos e pergaminhos no escritório, Yan ficou em silêncio, atônito. Quando você voltar, estará morto. Yan cerrou os dentes, praguejando baixinho. Shikaku e Omura fingiram não ouvir, ambos olhando discretamente para o teto. Muito bem, podem dispensar Anbu. Não precisam procurar. Ela voltará assim que se divertir o suficiente. Estes últimos anos têm sido realmente difíceis. Sentado na cadeira exclusiva do Hokage, Yan esfregou a ponte do nariz, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Como Tsunade havia passado esses anos, Yan tinha visto claramente. Essa mulher era inerentemente avessa a problemas, preferindo a liberdade e a ausência de restrições. Ser repentinamente pressionada contra a cadeira do Hokage e lutar miseravelmente por anos provavelmente a fez chegar ao seu limite. O que irritou Yan foi ela ter ido embora sem dizer uma palavra, e deixando-o com tanto trabalho. Se você quiser fugir, pelo menos se prepare um pouco antes. Fugir de forma tão confusa. Você pode estar confortável se divertindo lá fora, mas sou eu quem está sofrendo. Ao olhar para aquelas pilhas de documentos e pergaminhos, Yan sentiu vontade de morrer. Shikaku, você trabalhou muito nesses últimos dias. Vá para casa e descanse. Ancião Omura, você também. Shikaku se retirou. Ele precisava ir para casa para descansar adequadamente, estava constantemente exausto, constantemente à beira de um ataque de nervos. Agora que o fardo foi aliviado, por que não descansar?
Quanto ao Mura que estava em conflito, ele só podia fingir que nada havia acontecido. Quanto ao momento de anunciar a fuga de casa do Okage, isso dependia dos planos de Yan. Esquece. Por que me preocupar com isso? Vou apenas fazer meu trabalho. Após um longo tempo, Omura suspirou. Shikaku tinha razão. Trazer o terceiro Okage agora poderia não ser benéfico. Nesse caso, por que se preocupar com essas questões? Basta que ele cumpra suas obrigações. Dada a situação atual, contanto que ele cumpra suas obrigações, é provável que Yan não reviva antigas mágoas. Como ainda não era muito tarde, Izumi saiu e trouxe comida para a viagem. Enquanto comia, Izumi perguntou cautelosamente: Senhor, a senhora Okage é mesmo? Sério? Yan assentiu levemente. Muita pressão. Saí para me divertir. Provavelmente estava passeando, vendo alguns pontos turísticos e depois tentando encontrar lugares para jogar. Capítulo 451. Os pensamentos de Tsunade eram tão simples que você conseguiria adivinhar até mesmo usando o joelho para pensar. Mas sair para brincar? A ideia geral de Tsunade provavelmente era passear sem rumo. Quanto aos detalhes, Yan não foi muito claro. Tsunade não disse nada, e ele não perguntaria proativamente. Ela provavelmente voltará depois de jogar por um tempo. Amanhã, divulgue um comunicado para impedir que as pessoas espalhem fofocas. O cargo de Okage não era fácil. Mesmo que ninguém ousasse dizer isso abertamente, pelo menos em privado, as pessoas comentavam sobre ele. Assim, um anúncio se fez necessário para evitar que alguém pensasse que o Uchiha Yan cobiçava o cargo. A lei de Okage é realmente ousada, saindo correndo assim sem dar tempo para ninguém se preparar. Ainda bem que ela ao menos teve a ideia de deixar um bilhete na casa do Yan. Caso contrário, ninguém saberia se ela estava realmente desaparecida ou se apenas havia fugido de casa. As ações de Tsunade não foram essencialmente diferentes de fugir de casa. O líder de uma aldeia fugindo em flagrante, se isso desse errado, não seria brincadeira. Basta olhar para Sunagakure, aqui ao lado. O desaparecimento do terceiro Kazekage desencadeou diretamente a terceira grande guerra ninja. Por isso Omura e Shikaku estavam tão ansiosos. Izumi, volte e descanse primeiro. Eu cuidarei das tarefas restantes. Yan não podia trabalhar horas extras indefinidamente, mesmo que as tarefas permanecessem inacabadas. Ele não era o Okage. Por que se matar de trabalhar? Fazer um trabalho decente já era o suficiente. Mas lidar com mais coisas era melhor. Deixar as coisas se arrastarem por muito tempo também não era bom. Conforme a noite avançava, Yan sabia que teria que dormir no prédio administrativo do Okage hoje, então disse a Izumi para descansar primeiro. Senhor, eu. Izumi não se mexeu. Permaneceu de pé no escritório do Okage, cabeça baixa, rosto levemente corado, suas pequenas mãos torcendo nervosamente a barra de suas roupas. Yan olhou para cima. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Espera, por que seu rosto está vermelho? O rosto de Izumi, que antes estava corado, ficou completamente vermelho. Rangendo os dentes, ela reuniu toda a sua coragem. Senhor, eu não quero voltar. Quero ficar com o senhor. Esse negócio de ficar com você é sério? É platônico ou não? Tem a ver com certas cores. Yan não era cego nem idiota. Ele percebeu rapidamente o que Izumi queria. Parece que essa garota chegou ao seu limite. Tem algo de errado com você. É assim que se testa um Lorde Conselheiro? Yan não disse nada. Izumi esperou ansiosamente, sentindo que se decepcionaria mais uma vez. Yan parecia realmente não ter intenção de... Senhor? Izumi exclamou de repente ao perceber que as luzes do escritório do Okage haviam se apagado. Além disso, ela foi erguida no ar. Antes que pudesse reagir, já estava do lado de fora do prédio administrativo do Okage. Será que isso sequer precisa ser considerado? Yan desligou as luzes com firmeza, pegou Izumi no colo, pulou pela janela e foi para casa dormir. Quanto àquelas pilhas gigantescas de documentos, elas podiam esperar. Ninguém ia obrigá-lo a ficar e fazer hora extra. Era aquele Lorde Conselheiro agora mesmo? Um guarda-ambu no prédio do Okage olhou para trás, para seu companheiro. O acompanhante respondeu casualmente, provavelmente. O Lorde Conselheiro provavelmente foi para casa descansar. Então nós. Você quer ir guardar a casa do Lorde Conselheiro? Não, de jeito nenhum. Yan não gostava que agentes da Ambu viessem à sua casa para fazer guarda, algo que todos os membros da Ambu sabiam. Mesmo para tarefas rotineiras, eles mantinham distância. A menos que algo acontecesse, não podiam se aproximar. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Izumi, que finalmente havia reunido sua determinação, pensou que seria rejeitada duramente. Afinal, ela já havia sido rejeitada várias vezes antes. Embora se sentisse desapontada, ela se preparou para uma nova rejeição. Quem diria? Antes que ela pudesse reagir, já estava deitada na casa de Yan. E então, será que me entreguei um pouco, de forma descuidada? Às vezes, as mulheres se sentiam um pouco divididas em relação a esses assuntos. Os homens, por outro lado, eram mais diretos. Ou não participavam, ou, uma vez que decidiam participar, se fartavam. Ou, como se costuma dizer, resolva isso mais tarde. No dia seguinte, a secretária do assessor matou aula e ficou em casa para dormir até mais tarde. O escritório de Yan tornou-se o espaço de trabalho temporário de Shikaku. Yan bateu na porta do escritório e entrou antes que Shikaku pudesse responder. Conselheiro Lorde? Ao ver que era Yan, Shikaku levantou-se rapidamente. Yan fez um gesto para que ele se sentasse, sem necessidade de formalidades, e então lhe entregou o documento que tinha em mãos. Este é o anúncio que preparei. Façam os preparativos e divulguem-no publicamente para impedir que as pessoas espalhem fofocas em particular. Quanto ao resto, trataremos disso mais tarde. Talvez Tsunade retorne em breve. Mesmo que ele simplesmente ficasse sentado no escritório do Okage, ninguém ousaria dizer nada. Mas Yan não queria que as pessoas cochichassem pelas suas costas. Se não fossem pegas, tudo bem.
Se for apanhado, lidar com isso de forma rigorosa pode parecer excessivo. Não resolver isso seria irritante. É melhor emitir um comunicado primeiro. Se depois do comunicado as pessoas ainda continuarem a fofocar, aí sim ele não se conterá. Será que isso realmente vai funcionar? A intenção de Yan era simples: emitir um comunicado informando que o Hokage estava ausente em uma missão especial. Quantos acreditavam nisso não importava. O importante era ter uma explicação oficial. Afinal, algumas coisas não podem ficar escondidas para sempre. Você tem uma ideia melhor? Yan abriu os braços, perguntando em resposta. Não. Já havia problemas suficientes. Shikaku não queria criar mais para si mesmo. Como Yan já havia tomado a decisão, ele providenciaria a divulgação do comunicado. Não há necessidade de complicar as coisas. Se realmente não fosse possível esconder isso depois, eles pensariam em outros métodos. Talvez a Lady Hokage retornasse em breve. Mesmo que a Hokage matasse aula ou fugisse de casa, ela não poderia simplesmente sair por aí indefinidamente, certo? Então, deixo isso com você. Izumi não está se sentindo bem hoje. Ela está tirando um dia de folga em casa por estar doente. Após essa explicação, Yan se virou e saiu. Ele também tinha muito trabalho a fazer. Não tinha muito tempo para ficar ali. A situação no acampamento da linha de frente havia se estabilizado. Não havia necessidade de ele voltar. A menos que uma guerra eclodisse, Yan poderia permanecer na aldeia supervisionando as coisas, assumindo gradualmente as funções oficiais. Resumindo, fazer hora extra estava fora de questão. Naquela noite, Yan partiu de forma definitiva. Havia uma senhora encantadora esperando por ele em casa. Quem diabos queria fazer hora extra? Lord Shikaku, o conselheiro Lorde, já retornou. Quando Shikaku quis encontrar Yan, os agentes da Anbu informaram que Yan já havia ido para casa descansar. Tão cedo? Capítulo 452. Shikaku ficou paralisado no mesmo lugar. Ainda era noite. Como ele já podia ter saído do trabalho? O escritório do Hokage estava abarrotado de tarefas oficiais. Mesmo trabalhando horas extras, levaria muito tempo para concluir tudo. Ele achava que Yan se esforçaria bastante e resolveria tudo o mais rápido possível. Mas agora, ele tinha acabado de sair um pouco mais tarde. Que tipo de situação é essa? Provavelmente estou muito cansado. Alguns dias de descanso devem resolver isso. Shikaku só conseguiu se convencer com esse tipo de raciocínio. Agora que Tsunade não estava mais na vila, ele contava com Yan para assumir o comando. E Yan, exatamente como havia previsto, não estava estragando tudo só porque Tsunade tinha ido embora. Tudo estava transcorrendo normalmente. A única diferença era que o escritório de Yan agora era o escritório do Hokage. Tirando isso, nada mais havia mudado. Afinal, mesmo com Tsunade presente, Yan ainda tinha total poder de decisão sobre todos os assuntos importantes da vila. Então, a fuga de Tsunade do cargo de Hokage não teve grande impacto em Konoha. Não soaria bem se a notícia se espalhasse, daí a necessidade de emitir um comunicado para encobrir Tsunade. No dia seguinte, a vila divulgou um novo comunicado sobre a quinta Hokage, Tsunade. Imediatamente a notícia chamou a atenção dos moradores. Que tipo de missão exige que a própria Hokage a realize? Quem sabe? Deve ser uma missão muito importante, senão porque ela iria pessoalmente. Faz sentido, mas ela ainda é muito imprudente. Como Hokage da vila, ela deveria garantir sua própria segurança em primeiro lugar. Embora curiosos, os aldeões também se preocupavam com a segurança de Tsunade. Na visão da maioria das pessoas, o Hokage era o líder da vila. Mesmo que executasse missões pessoalmente, precisava garantir sua própria segurança em primeiro lugar. Eles não podiam seguir o exemplo do terceiro Raikage de Komogakure, que perdeu a vida apenas tentando tomar um pouco de minério da terra. É claro que tais segredos eram desconhecidos das pessoas comuns. Com o anúncio feito, não apenas os aldeões, mas até mesmo muitos ninjas acreditaram. Sem mais nem menos, todos passariam a respeitar ainda mais Tsunade. O pior é que Tsunade não estava em nenhuma missão especial. Ela só tinha saído para brincar. Omura, o que exatamente está acontecendo aqui? A expressão do terceiro Hokage não era nada boa. Um evento tão importante, e ele, o terceiro Hokage, soube disso pelos aldeões. Então, ele imediatamente procurou Omura para obter uma resposta clara. O que estava acontecendo? Tsunade não parecia ser do tipo que agiria de forma tão irresponsável. Diante do questionamento do terceiro Hokage, o próprio Omura ficou frustrado. Hiruzen, eu também não pude fazer nada a respeito. Tsunade saiu sem dizer uma palavra. Shikaku manteve tudo em segredo, apenas enviando Anbu para vasculhar em todos os lugares. Você também sabe que neste momento, nem você nem eu temos autoridade para mobilizar Anbu, nem podemos simplesmente pedir informações a eles. Só descobri vários dias depois. Quando soube, Shikaku já havia enviado um recado ao acampamento na fronteira e me confinado no prédio administrativo do Hokage. A expressão do terceiro Hokage escureceu instantaneamente. As ações de Shikaku visavam claramente impedi-lo, impedindo de se apresentar e sentar na cadeira do Hokage, como aconteceu após o incidente com a raposa de 9 caudas. Então, discretamente mandou chamar Yan de volta enquanto detinha Omura no prédio do Hokage. Quando Yan retornou à vila, já era irrelevante se o terceiro Hokage sabia ou não dessa notícia. Com Yan sentado no escritório do Hokage, independentemente de Tsunade ter saído para se divertir ou ter sofrido algum infortúnio, ele, Sarutobi e Hiruzen, não tinha absolutamente nenhuma chance de intervir ou dar ordens. No máximo, ele poderia dizer algumas palavras ao eleger o sexto Hokage. Mas mesmo essa influência era limitada, já que o apoio do Daimyo tinha mais peso do que o do terceiro Hokage. E o Daimyo teve uma impressão excepcionalmente boa de Yan. Então, Tsunade está bem? Ela está bem. Omura suspirou. Ela deixou uma mensagem dizendo que a pressão estava insuportável e que precisava se afastar por um tempo, e que voltaria depois de algum tempo. Eu vi o bilhete, é a letra da Tsunade. E você realmente acredita nisso? O terceiro Hokage não conseguiu conter e elevou a voz.
Omura fez uma pausa, franzindo a testa. Hiruzen, o que você quer dizer com isso? Está sugerindo que eu tenho alguma ligação com o Shirayan? Não, não era isso que eu queria dizer. Percebendo que sua reação fora um tanto exagerada, o terceiro Hokage explicou-se rapidamente, com medo de desanimar seu antigo camarada. Estou apenas preocupado. Uma única nota é difícil de aceitar como prova. Se fosse um bilhete de outra pessoa, eu naturalmente não acreditaria. Mas o Shirayan, Omura não sabia mais o que dizer. O que você quer dizer? Omura olhou para o terceiro Hokage, que estava perplexo, e disse exasperada. Hiruzen, você passou muito tempo descansando em casa e não entende muito sobre os assuntos da vila agora. Mas você acha que Tsunade, dada a personalidade dela, entregaria casualmente o poder de decisão sobre assuntos importantes da vila a um conselheiro Hokage? Especialmente quando essa pessoa é do clã Uchiha? Você confiaria tanto assim em alguém? Embora o Conselho dos Quatro funcionasse como um todo com interesses em comum, o terceiro Hokage ainda nutria reservas em relação a Yan, Omura, bem como aos falecidos Koharu e Danzou. Mas Tsunade não tinha tais reservas em relação a Yan. O terceiro Hokage queria dizer claro, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Mesmo que ele dissesse isso, Omura não acreditaria nele de qualquer forma. Você está dizendo que Tsunade confia em Yan incondicionalmente? A casa de Uchiha Yan é a segunda casa de Tsunade. Dito isso, Omura se levantou e saiu, deixando o resto para o terceiro Hokage resolver sozinho. Omura acreditava que o terceiro Hokage conseguiria resolver isso. Se ele aceitaria ou não, não era da sua conta. A relação entre Tsunade e Yan era distante. Qualquer pessoa com olhos podia ver. As pessoas simplesmente fingiam que não percebiam. Caso contrário, por mais que Tsunade confiasse em Yan, ela não lhe entregaria vários poderes nem o deixaria lidar com os principais assuntos da vila. Que me perdoem. O terceiro Hokage ficou atônito por um longo momento antes de soltar um palavrão involuntário. Levou um bom tempo para ele adivinhar a resposta. Agora entendi. Tendo compreendido toda a situação, o terceiro Hokage não pôde deixar de sentir linhas negras metafóricas se formando em sua testa. Então, quando Yan disse que Tsunade tinha saído para clarear a mente, Omura e Shikaku acreditaram imediatamente. Eles só me mantiveram no escuro? Suspirar. Após um período de tempo indeterminado, o terceiro Hokage soltou um longo suspiro. Esquece. Esquece. As ações de Tsunade sem dúvida a ligaram fortemente a Yan, forçando-o a fazer parte da facção Hokage. Mesmo que Yan fosse do clã Uchiha, o resultado foi o mesmo. Não é de admirar que os Uchiha estivessem se tornando cada vez mais discretos e obedientes do que nunca. Eles estavam evitando suspeitas. Embora exasperado, o terceiro Hokage também sentiu alguns pensamentos estranhos fervilhando dentro de si. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!